Le paso la palabra al embajador. Eu desearia, digamos, dizer que escutei com muita atenção a exposição de Acosta, né? E dizer que é uma questão de distribuição da propriedade e, em consequência, do ingresso. Porque, se digamos, se hoje, no caso de Brasil, onde o ingresso quizás seja muito mais concentrado, é dos mais concentrados no mundo, muito mais que Estados Unidos, o 1% da população de Brasil deve ter uma participação muito maior na propriedade e no ingresso. Se não houver, digamos, se houver melhor repartição do ingresso e da propriedade, o nível atual de produção de bens daria conforto muito maior à atual população. Então, portanto, não haveria necessidade de aumentar toda a questão ideológica, de aumentar a produção. Porque para aumentar a produção, digamos, se há uma visão individualista da sociedade, se há a convicção que a felicidade depende do número de bens que uno pode consumir, de bens cada vez mais diversificados. Este acá é muito distinto deste acá. As pessoas querem este, não querem mais este, não? E essas são permanentemente estimuladas a querer novos bens cada vez mais sofisticados, aparentemente sofisticados, não? E isto genera uma necessidade de aumentar a produção. A necessidade de aumentar a produção, hace necessário aumentar a oferta de energia. No caso específico do Brasil, é uma coisa muito interessante. Nadie discute a questão das termoelétricas, que são muito mais poluentes do que as hidrelétricas. Muito mais. E não há nenhuma discussão sobre termoelétricas. Todas são autorizadas facilmente. E são muito mais poluentes, não é, professor? São muito mais poluentes. Não há nenhuma discussão. Não há uma organização que se levante para dizer não se deve construir termoelétricas. Mas quando chega as hidrelétricas, então há toda uma preocupação enorme. Bem, então aí que, se essa é a visão da sociedade, se esse é todo o sistema de propaganda, de publicidade que genera necessidades permanentes, novas, permanentemente novas, não? A necessidade de mais energia. A energia, digamos, a custo mais baixo é da energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica em Brasília está hoje cada vez mais no norte. Cada vez mais no norte. Bem, aparentemente, eu não estou tão seguro disso, porque não... Mas se ha hecho um esforço grande para reduzir o impacto ecológico e o impacto sobre as comunidades indígenas. No próprio caso de Belo Monte, se reduziu muito, a reformulação do projeto reduziu muito a área de inundação e o impacto sobre as sociedades indígenas. Mas enquanto vamos a ter este tipo de visão da sociedade, é decir, que a felicidade individual depende do número de bens. O número de bens cada vez mais sofisticados. E há uma propaganda permanente para aumentar, para generar uma demanda por esses bens. Não? Coche que, não sei, coche que ande muito mais rápido, que tenha, a hora de inventar coche que tenha, como se diz, airbag para os pedestres. Uma coisa não é um airbag para quem está dentro do coche, mas um airbag para os pedestres. Agora lo inventaram, custa... Então, agora uno quer substituir seu coche por outro coche que anda mais rápido, que tem isso, tem aquilo. A organização da sociedade leva esta, como Alberto mencionou, a necessidade de crescimento da produção. Isso genera naturalmente a demanda por energia, porque não há possibilidade de crescimento da produção se a população está crescendo, não? Sem que haja. Por outro lado, temos, no caso de Brasil, por lo menos,
dentro dessa não da concepção do bom viver, da concepção do bom viver, levará necessariamente à distribuição da propriedade. Levará necessariamente à propriedade coletiva, não necessariamente ao Estado, ou por organizações sociais, cooperativas, o que seja. Porque se há propriedade privada de los meios de produção e sai um sistema baseado em, como se diz, na ganância, isto leva à concentração do ingresso. Isso não é tudo. Isso ocorreu desde o início do capitalismo. Não? E antes também não era muito bueno, né? Antes do capitalismo também não era muito bueno, não. A civilização da Idade Média não era uma coisa tão fantástica. Nem mesmo a sociedade grega, romana, também não era coisa muito agradável. Bem, então, muitas graças. Eu tentei responder um pouco, pero essa questão sencilla. Me van a disculpar, pero creo que voy a señalar un par de cosas en relación a lo que acaba de manifestar el embajador. Coincido perfectamente, vamos a necesitar un proceso de redistribución de la riqueza y no solo del ingreso. No es lo mismo. Puede haber momentos en que una redistribución del ingreso sea favorable a los sectores populares y simultáneamente se dé una mayor concentración de la riqueza. Son dos cosas que pueden suceder simultáneamente. Entonces, en el caso concreto de lo que estamos hablando, hay que dar paso a una redistribución de los activos, de la riqueza. Tenemos que hablar de reforma agraria, de redistribución de la tierra, de un sistema tributario que grave más a los que más tienen y más ganan. Entonces, este es un punto complicado, pero que hay que hacer realidad. Cuando crecen los precios del petróleo, por ejemplo, o de los minerales, los gobiernos tienen mayores ingresos y los redistribuyen muchas veces de mejor manera, al menos los actuales gobiernos. Los neoliberales redistribuían la mayoría de eso para pagar la deuda externa. Esto ha cambiado y me parece que es positivo, pero no hacen nada para mejorar los niveles de concentración tan exagerada de la riqueza. Luego tenemos un segundo punto ahí. No solo es cuestión de redistribuir los ingresos y la riqueza, sino de replantearnos los patrones de consumo. No podemos creer que todos en el planeta podemos llegar a los mismos niveles de consumismo de los países supuestamente desarrollados, mal desarrollados, como demuestran algunos tratadistas. Si en la India se sigue demandando carne vacuna, como en la actualidad, van a desaparecer los hatos ganaderos de la China, van a desaparecer rápidamente. ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tener todos el mismo nivel de consumo de carne que los argentinos y las argentinas, que comen mucha carne también? ¿Ya? Esa es una pregunta que hay que hacernos. ¿Puede haber el mismo número de vehículos por familia en la India como hay en los Estados Unidos? No, no hay posibilidad de tener un equilibrio ecológico para eso. Entonces hay que replantearnos y eso implicará también entonces un proceso de redistribución de ese nivel de vida exagerado de los países ricos a favor de los países pobres. Y crecimiento económico, pues bienvenido sea, dependiendo la historia social y ambiental de cada crecimiento económico. Si es un crecimiento económico que se da sobre bases de sustentabilidad ambiental y de equidad social, pues será necesario, pero no cualquier tipo de crecimiento económico. Yo puedo demostrarles en el caso de América Latina y Brasil, es uno de los ejemplos, y Ecuador otro, que hay épocas de enorme crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo. No hemos tenido desarrollo, se ha concentrado la riqueza y a la vuelta de la esquina los problemas son mucho mayores. Y un último punto, siempre preguntémonos cuando hablamos de energía, ¿energía para qué? Esa es la pregunta clave. Ahora gran parte de las nuevas demandas de energía es para sostener la creciente megaminería. Gran parte es para eso. En el caso chileno, todo lo que se proyecta a futuro es para sostener la mayor producción de minerales. Y el caso de la Amazonía, con dos frases porque no me quiero escapar. Uno de los problemas graves de nuestra Amazonía, Ecuador también es un país amazónico, el caso de Colombia, el caso de Bolivia, el caso por supuesto de Brasil, el caso de Perú, ¿ya? Es que hemos visto a la Amazonía como una periferia. Nosotros somos un país periférico en el contexto global y nuestra periferia es la Amazonía. Es la periferia de la periferia, como dice un brasileño alemán, Thomas Mitschheim, ¿ya? Y entonces, en la Amazonía,
No vemos el verde color de vida. No, no, no. Es el verde color billete de dólar. Eso es lo que vemos allá. Entonces estamos pensando en sacarle petróleo, los minerales, la palma africana, la energía eléctrica y todo. Vemos dólares. Está Mientras no abierto. entendamos ¿Quién que la quiere Amazonía es preguntar? una región diferente, con otras lógicas, donde no se pueden multiplicar ciudades como Manaos, que más parece Chicago que una ciudad propia para la Amazonía, no vamos a poder dar una respuesta clara a la Amazonía. Ese es el reto que tenemos nosotros y esa es la gran tarea. Permitir que la gente de la Amazonía, no solo los indígenas, Verena, sino también los colonos, encuentren el camino para resolver sus problemas y no mantenerla atada como una zona de colonización o neocolonización. Gracias, Alberto. Sou José Carlos, Serviço Pastoral dos Migrantes. Eu queria falar um pouco também da situação no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, que também vem sendo permanentemente assolado pela ação de empresas transnacionais, seja no monocultivo de eucaliptos ou na extração de minérios e também de água, né, para a produção de energia. O que tem gerado tudo aquilo que as pessoas falaram na mesa anterior, desfacelamento familiar, destruição ambiental, aquartelamento das instituições políticas, enfim, destruição geral. Agora, no diálogo com vocês dois, tanto com o embaixador Samuel e o ministro Alberto Acosta, sobre a questão do bem viver e desenvolvimento, me parece também que aí nós teríamos que pensar numa questão de mudanças de hábitos, por um lado, no que se refere à questão do consumo, e, por outro, no que se refere à questão da produção. Não sei, eu fiquei muito angustiado com aquela ideia de, olha, a América Latina, nós já temos, não há uma dor de consciência, a opção é pelo capitalismo. Isso está visível. Mas fiquei angustiado, será que não há saídas? Não sei. Enfim, dúvidas. Obrigada, José. Pablo. Bueno, Pablo Quintana es mi nombre, vengo de Argentina, en la ciudad de Esquel. Y la pregunta era, en función un poco de lo que exponía Alberto, lo hemos estado charlando inclusive en esta jornada y en el seminario, cómo lograr esta transición en este sistema de mucho consumo, ¿no? Y en el que nos encontramos habitualmente, para alcanzar ese sistema de buen vivir. Digo, ¿cómo sería esa etapa de transición? Me lo pregunto porque, bueno, hoy justamente cuando venimos para aquí, comentaba con un compañero, veníamos charlando y le decía, veía la multitud, ¿no? Yo vengo de una ciudad de 35.000 habitantes, imagínense que para mí es encontrarme con un país entero, todos juntos. Entonces decía, cuando veía esto, decía, ¿cómo parar esta lógica que evidentemente significaba cada uno de esos habitantes, esos miles y miles de personas que iban junto con uno, y cuando uno sale a las avenidas, los miles y miles de vehículos, ¿no? Entonces es como un gran tren que no tiene freno, y que nosotros por ahí, en una localidad chica, pudimos en alguna medida frenar, pero digo, en estas grandes urbes, ¿cómo hacer para detener justamente este mecanismo de esta mentalidad y este consumo en el que estamos justamente subidos? Esa era la consulta. Gracias, Pablo. Yo soy Carlos Pagano, de Salta, Argentina. Yo no sé si voy a hacer una pregunta o un breve comentario. Los que manejan los países, ya lo veo hace mucho Martí, son los que salimos de la universidad. Y los que salimos de la universidad, también decía Martí, en nuestra América, no conocemos los elementos naturales del país. Pero cuando él dice eso, lo que está diciendo es que desconocemos colonialmente, como hegemonía del conocimiento, los otros saberes, las otras culturas. Un jurista camarista de la provincia de Formosa, en unas jornadas de interculturalidad y derecho, llegó a decir
no hay salida para el derecho intercultural porque no hay voluntad absolutamente ninguna en una facultad de derecho argentina de abrirse a las culturas y los derechos diversos. Por otro lado, en Potsdam, 2005, se proclamó un manifiesto siguiendo al manifiesto de Einstein y de Russell del 55, a los 50 años. Nosotros tenemos que aprender a pensar de una nueva manera. Y cuando dicen eso, dicen, nuestro conocimiento como hegemonía no va más, lleva a la catástrofe mundial. Y pone la alternativa de la pluralidad de conocimientos y por lo tanto del lugar que se les dé no solo a los conocimientos, sino a los modos de vida, y entonces sí se puede hablar de alguna esperanza, como decía Alberto. Boa noite, em português a pergunta, mas é para os dois ou para quem quiser responder. Trazendo duas contradições do modelo de mineração, de mega mineração. A primeira é a contradição, o absurdo da exportação de toneladas e toneladas de minério de ferro que atravessam o globo a cada dia, a cada mês e cada ano para chegar no outro lado do planeta, do Brasil até a China, com um gasto enorme de energia, sendo que também na China tem jazidas do mesmo minério. E a outra contradição, o fato que, além do petróleo, também o minério em geral está destinado a terminar e também com prazos de tempo relativamente breves. Então, estamos num momento em que esse tipo de extração e exportação dos bens da terra estão mostrando toda a sua contradição. Então, duas perguntas. Uma é quais são os mecanismos que podem incentivar para uma maior regionalização da utilização dos recursos, vinculada eventualmente ao limite e à gravidade dos gastos energéticos que estão sendo aplicados para esse comércio internacional. E a segunda pergunta, quais são os novos modelos de uso dos recursos naturais que precisamos construir desde já para não ficar sem respostas quando o minério debaixo da terra estiver terminado?